O suor frio escorria pelo rosto daquele homem enquanto ele segurava o papel da demissão. Em 2023, centenas de milhares de empresas fecharam subitamente, deixando milhões sem sustento. Ele era mais um número nessa estatística cruel, encarando o abismo sem qualquer preparo financeiro. A ilusão da estabilidade desapareceu, revelando a ruína iminente. Mas antes de eu continuar, você precisa entender como tudo começou e qual foi o erro imperdoável. Ele acreditava fielmente na promessa de que dedicação integral garantiria uma vida tranquila e sem sobressaltos. O que ninguém naquela sala sabia era que a fundação de sua existência estava severamente comprometida. Aquele castelo repousava sobre uma estrutura que logo desabaria. Eu assisti tudo acontecer em silêncio, notando os sinais claros que a maioria prefere ignorar por puro conforto psicológico. Ele recebia seu pagamento pontualmente e acreditava que esse fluxo constante seria o suficiente para proteger sua família das tempestades. A anestesia do contra-cheque no final do mês cegava completamente sua visão, ocultando os defeitos da sua fundação. O salário é a armadilha mais elaborada já criada para manter indivíduos brilhantes presos em um ciclo infinito de dependência. Quando o dinheiro cai na conta, o alívio imediato mascara a urgência de construir algo próprio e resistente. Ele trocava seu tempo irrecuperável por recursos que perdiam valor, sem jamais edificar um patrimônio duradouro e realmente sólido. Na visão milenar daqueles que entendem os princípios universais do dinheiro, depender exclusivamente de um patrão é um risco inaceitável. Você entrega o controle do seu destino nas mãos de terceiros, esperando que eles protejam o seu futuro. Essa submissão voluntária cria uma vulnerabilidade profunda, deixando o obreiro exposto aos caprichos do mercado e às crises globais. A antiga tradição ensina que nenhum templo verdadeiro pode se erguer de forma segura se estiver apoiado em uma única coluna. A arquitetura da riqueza exige múltiplos pontos de sustentação, para que a queda de um pilar não cause o desmoronamento completo. Ele ignorou essa lição da pedra, preferindo o caminho confortável de buscar proteção na sombra alheia. O equívoco não estava no trabalho árduo, mas na incapacidade de compreender a natureza da edificação de uma reserva inabalável. O esforço diário enriquecia o sistema de outra pessoa, enquanto a sua própria base continuava vazia e extremamente frágil. A inflação consumia seu poder de compra gradativamente, transformando o suposto ganho em uma perda silenciosa e matemática. Com o passar do tempo, o custo de vida aumentou e a pressão sobre aquele único suporte tornou-se absolutamente insustentável. O medo de perder o cargo ditava todas as suas escolhas, transformando um indivíduo livre em um prisioneiro da necessidade. A Irmandade sabe perfeitamente que quem não controla o próprio sustento será eternamente governado por quem tem capital. Durante uma assembleia recente, observei mestres discutindo a diferença abismal entre a sobrevivência básica e a criação de um legado estruturado. Eles compreendem que a renda mensal não deve ser o objetivo final, mas o meio inicial para financiar a expansão. O erro fatal das massas é gastar toda a colheita, sem reservar sementes para os plantios futuros. A lei da dependência é rigorosa e não demonstra piedade por aqueles que desrespeitam suas diretrizes frias e imutáveis. Quando a totalidade dos seus recursos advém de uma única origem, o seu potencial de catástrofe atinge o limite máximo aceitável. Uma simples reestruturação corporativa ou decisão gerencial pode varrer anos de suor em uma fração de segundos. O homem que acompanhei não possuía reservas, ativos ou qualquer conhecimento ancestral sobre a ciência de multiplicar o seu próprio valor. Ele habitava o ciclo repetitivo de faturar e consumir, erguendo paredes pesadas sobre um terreno pantanoso, torcendo contra as tempestades. Quando o vento mudou de direção, a estrutura ruiu, mostrando a inconsistência do seu planejamento financeiro. O segredo guardado por quem prospera no meio do caos é a diversificação intencional de suas entradas financeiras ao longo da vida. Essas mentes enxergam a remuneração não como o troféu final, mas como os tijolos iniciais de uma grande construção particular. A verdadeira sagacidade exige que você erga suas paredes usando as ferramentas fornecidas pela instituição atual. O conhecimento sobre a acumulação revela que a emancipação genuína acontece quando os seus recursos passam a trabalhar no seu lugar. Cada moeda investida com estratégia torna-se um trabalhador incansável, operando dia e noite, imune ao cansaço, feriados ou indisposições físicas. O salto para a prosperidade ocorre no momento em que esses esforços superam o seu labor diário. Naquele instante sombrio, de posse do documento rescisório, ele finalmente compreendeu a verdade inegável que sempre tentou manter fora da visão.
O seu mundo particular não ruiu pela ausência do emprego, mas pela completa inexistência de colunas auxiliares capazes de segurar o peso. O choque forçou o despertar abrupto para a ausência de controle sobre o próprio destino. O aumento contínuo dos preços é a força invisível que esvazia os cofres daqueles que mantêm os seus ganhos paralisados. Os membros mais atentos da ordem entendem que o patrimônio necessita de movimento contínuo para manter a vitalidade da fundação. O dinheiro parado evapora rapidamente, enquanto o capital aplicado com sabedoria se consolida pelo mecanismo dos juros compostos. A lucidez só chega quando o sofrimento ultrapassa o limite tolerável, obrigando o raciocínio a abandonar os dogmas estagnados do passado. Ele percebeu que precisava iniciar uma nova construção, desta vez aplicando as proporções adequadas e as medidas corretas da acumulação. O erro monumental plantou a necessidade do saber, mostrando que a ignorância econômica é o risco definitivo. O ponto de partida para essa transformação exige domar os desejos urgentes e cortar as amarras psicológicas do consumo constante. O obreiro experiente sabe que o sacrifício imediato é o cimento fundamental para fortalecer a base contra os invernos econômicos severos. Redirecionar os ganhos para comprar ferramentas que gerem retorno é o princípio ativo da liberdade financeira absoluta. Criar métodos alternativos de faturamento deixou de ser um capricho, tornando-se uma urgência vital para quem deseja assegurar um território seguro. Pode começar com projetos menores no tempo livre, estudos aplicados ou a oferta de conhecimentos específicos para resolver problemas alheios. Cada iniciativa funciona como um pilar adicional inserido minuciosamente para apoiar o teto da sua casa. Um encontro ritual produtivo foca na alavancagem inteligente das horas, e não na exaustão física por um punhado de moedas extras. Discute-se a criação de engrenagens autônomas, arquitetadas para girar e produzir resultados mesmo na ausência do seu idealizador principal. Essa é a transmissão valiosa que distingue os arquitetos do próprio tempo dos eternos operários do relógio corporativo. A disparidade ficava evidente ao comparar a realidade dele com a trajetória de um iniciado que já aplicava essas leis exatas. Enquanto um vivia assombrado pelas decisões do chefe, o outro caminhava sereno, sabendo que sua vida repousava sobre múltiplos suportes. A tranquilidade real nasce da clareza inquestionável de que nenhuma ruptura isolada pode ameaçar a grande obra. O seu nível de atenção diária é o instrumento mais afiado que você possui para esculpir o futuro nas horas ociosas. O sistema utiliza a distração constante como anestésico secundário, garantindo que o seu cansaço mental impeça qualquer planejamento de fuga eficaz. Apenas os atentos percebem a armadilha do entretenimento contínuo, decidindo gastar energia no aprimoramento do próprio intelecto. Retomar o poder demanda uma postura implacável e o mesmo rigor empregado nas tarefas exigidas pelos superiores de uma grande empresa. Você precisa tratar a administração do lar com precisão profissional, avaliando entradas e limitando saídas para preservar a força do capital. Desperdiçar matéria-prima atrasa o cronograma da sua obra, empurrando a independência para um futuro cada vez mais distante. Ele entendeu tardiamente que o contra-cheque consistia em um acordo desequilibrado, onde ele cedia tempo escasso em troca de uma falsa calmaria. Para reverter o jogo, seria obrigatório converter parte desse valor na argamassa que selaria os blocos dos seus projetos paralelos. O dinheiro abandonaria o papel de mediador de sobrevivência para assumir a função de combustível construtor. O fundamento da edificação estipula que as raízes devem crescer na escuridão, ocultas da plateia, porém fortes o bastante para suportar furacões. A sociedade ignora a dedicação noturna, as leituras complexas e os finais de semana sacrificados em prol da maestria técnica. A prosperidade duradoura floresce a partir do isolamento disciplinado, longe das distrações barulhentas dos que preferem não evoluir. Com o passar das estações, testemunhei a mutação daqueles que aplicaram essa doutrina imemorial, reescrevendo a própria história de forma irreversível. Quem antes recuava diante das ameaças de corte, passou a se portar como o guardião inabalável de sua própria fortaleza estruturada. O respeito autêntico emana da garantia interna de que os alicerces foram firmados na rocha mais resistente possível. A precisão de pensamento gerada pela multiplicidade de ganhos eleva a consciência, possibilitando escolhas baseadas na lógica e não na aflição. Ao remover a vulnerabilidade de um único ponto de falha, desaparece também o receio de recusar imposições contrárias aos seus valores. O capital robusto concede o espaço necessário para a construção de uma trajetória alinhada com a sua essência. Muitos interessados na manutenção da ignorância propagam a ideia de que a gestão do próprio patrimônio é um enigma de difícil compreensão. Contudo,
Os pilares são baseados em somas simplificadas, exigindo um controle comportamental muito superior a qualquer habilidade de cálculo complexo. A persistência ininterrupta é a ferramenta que ativa o milagre da composição, a máquina primária de gerar fortuna. Você deve encarar a sua remuneração de hoje não como uma recompensa justa, mas como um bloco bruto entregue para a moldagem. A aplicação correta dessa peça define o amanhã. Ela pode ser pulverizada no imediato ou inserida na proteção do seu território. Privar-se do conforto passageiro para garantir a blindagem futura é o traço definitivo daqueles que dominam a fraternidade. Acompanhei de perto a mudança de postura de membros que desceram degraus propositalmente, reestruturando suas despesas para acumular o peso necessário. Eles simplificaram a rotina, cortaram futilidades e passaram a direcionar cada recurso extra para o levantamento de novas bases geradoras de receita. Essa retirada estratégica do palco principal foi a preparação ideal para um crescimento sólido e sem rachaduras. Garantir entradas financeiras variadas funciona como um sistema de segurança onde o fechamento inesperado de uma válvula não interrompe o fornecimento geral. Esse é o princípio esquecido que liberta a mente cativa, permitindo que o indivíduo assuma o papel de administrador e não apenas de executor. O patrimônio bem distribuído afasta o pânico instaurado pelas inevitáveis crises do ciclo financeiro. Tudo ao seu redor foi arquitetado para manter a dependência constante, amarrando o seu padrão de consumo ao próximo pagamento aguardado. A ruptura dessa engrenagem pede uma atitude de confrontação silenciosa, uma recusa firme em participar de um jogo manipulado desde a origem. O verdadeiro despertar ocorre quando o obreiro chama para si a total responsabilidade pelas finanças e investimentos. Ao substituir o desespero de perder a renda pela calma dos cálculos de expansão, emerge um senso de capacidade inabalável. Onde os acomodados enxergam muros altos e intransponíveis, os construtores de bases sólidas visualizam oportunidades de aplicar e crescer os seus recursos. Essa inversão da lente interpretativa é a passagem oficial para a construção de um castelo econômico plenamente independente. A armadilha da estabilidade assalariada suga a sua melhor fase produtiva, trocando seu vigor por uma promessa que pode ser quebrada facilmente. O estado de entorpecimento causado pelo salário contínuo faz com que o comando da jornada seja repassado aos controladores do mercado. Romper essa ilusão pede firmeza para aceitar a realidade de que não existem salvadores na esfera das finanças. A lógica dos números é impecável e pune impiedosamente todos aqueles que desprezam o planejamento estruturado a longo prazo na vida financeira. Empregar o dinheiro recebido para patrocinar a aquisição de maquinário produtivo ou investimentos diretos aniquila a vulnerabilidade e promove a emancipação sustentável. O aumento constante de patrimônio líquido dissolve as correntes da dependência e instaura a autonomia decisória irrestrita. A queda brusca daquele sujeito serviu de instrução prática e visual para os demais que presenciavam a falência do modelo convencional. Ele materializou o perigo absoluto de desviar os olhos da fundação, acreditando que as paredes se manteriam em pé por pura sorte. Aprender observando o tombo dos imprudentes evita cicatrizes desnecessárias e acelera o domínio das regras não escritas do sucesso. Neste momento, a verdade sobre a proteção financeira e a arquitetura dos múltiplos pilares encontra-se inteiramente disposta diante da sua percepção. A carga dessa informação obriga a uma mudança de rota urgente, eliminando as justificativas e o hábito prejudicial de adiar o começo. O domínio sobre a ciência da riqueza exige a imediata aplicação desses fundamentos esquecidos no cotidiano das suas escolhas. Considere a remuneração atual como a reserva de ar indispensável para garantir a sua sobrevivência durante a elaboração minuciosa da sua fuga. Não permita o desperdício, mas evite torná-lo o centro adorado da sua existência, pois ele serve bem, mas lidera muito mal. Comande essa quantia com racionalidade fria, usando sua potência para pavimentar a estrada que conduzirá você para fora do labirinto. Os que dominam as dinâmicas do capital não aguardam as condições favoráveis, mas sim iniciam o trabalho com o que possuem. Eles empunham o martelo e o cinzel nas madrugadas, moldando e encaixando blocos persistentes ao invés de murmurar contra a tempestade externa. O monumento erguido é a consequência inalterável da repetição calculada de ações exatas, executadas sob o olhar silencioso da dedicação. O domínio integral sobre a agenda pessoal representa o cume da evolução financeira humana, proporcionando uma vida de intenção pura e inquestionável. Quando as fontes secundárias jorrarem o suficiente para sustentar as muralhas do seu lar, as correntes invisíveis finalmente cairão por terra. Desse ponto em diante,
O seu esforço será motivado pela criação, sem qualquer pressão pela manutenção básica da sobrevivência material. A transmissão da antiga tradição foi feita, cabendo apenas a você a responsabilidade da ação diária para a transformação concreta da realidade. O terreno à frente exige firmeza e renúncias temporárias, mas recompensa com a blindagem definitiva contra as incertezas de um mundo volátil. Se você chegou até aqui, você não é como a maioria. Se inscreve. Esse canal não é para qualquer um.